Hoje, sexta-feira, 12 de abril, o programa Lance no Ar está recebendo o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Bom dia, presidente. Bom dia, Saf. Prazer enorme estar aqui no Lance no Ar. Obrigado. Animado com o Fla-Flu? Animado. O Fla-Flu sempre anima a gente. Acho que de repente vai ser o início da nossa recuperação. Concordo e espero que o senhor tenha razão. Eu sei. Bom, nós temos, evidentemente, várias perguntas para fazer para o presidente. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui 3 horas. Talvez até mais. Mas como o tempo não é tão vasto, nem o nosso, nem o seu, nós vamos tentar resumir o que há de mais importante. Vamos sim. Tá? Vamos começar falando sobre as certidões negativas. O fato de ter obtido as certidões negativas vão ajudar efetivamente o Flamengo a montar um time que seja pelo menos competitivo para o Campeonato Brasileiro? Não, com certeza as certidões negativas, fora o lado mais importante, que eu acho que é o lado moral, né, da torcida do Flamengo, saber que hoje, depois de muito tempo, é a primeira vez que a gente pode dizer que a gente não tem nenhuma dívida vencida com o setor público. Nós temos uma dívida grande com o setor público, mas que está equacionada, que está parcelada em condições severas, porém não tem nada vencido, né? Então acho que isso é um passo grande na recuperação da nossa credibilidade. Fora isso, né, o fato de você ter todas as certidões negativas, isso nos habilita a postular patrocínios de empresas estatais, nos habilita a levantar recursos de incentivos fiscais para o esporte olímpico, para as categorias de base, por exemplo, e também ter acesso àqueles recursos do CONFAL, né, provenientes daquele percentual da loteria que estavam lá, estão ainda, né, intocáveis, e que agora, com a regulamentação da lei que aconteceu essa semana, vão finalmente poder ser distribuídos e só vão ser os beneficiários dos clubes que tiverem as certidões negativas, o que nós, a partir de agora, do dia 3 de abril, nós temos, finalmente. O patrocínio da Adidas é uma realidade. O patrocínio da Adidas já é uma realidade, o contrato já está assinado e a partir de maio a gente já deve jogar. 1º de maio. Não sei se 1º de maio, né? Mas isso daí acho que ainda está sendo conversado, não sei se vai ser exatamente dia 1º de maio, mas durante o mês de maio nós já vamos passar a vestir o uniforme da Adidas. O da Peugeot é uma realidade, está no uniforme. Isso. E o da Caixa Econômica? Olha, é real? Caixa Econômica ou qualquer outra empresa estatal pode vir a ser uma realidade a partir do momento que a gente tem as certidões. Então, tendo as certidões, a gente pode intensificar a negociação com as empresas estatais, né? Claro que nos honraria muito trabalhar com a Caixa Econômica como com outra empresa estatal. Vamos ver como que a coisa evolui. Bom, o senhor falou em dívida e os jornais de hoje estão fazendo um estardalhaço em torno desse número 750 milhões. Isso é real? Isso é real. Pela primeira vez a gente pode dizer que temos certeza de que o tamanho da nossa dívida é essa. Quer dizer, foi possível então fazer essa auditoria? Nós fizemos, né, um trabalho com a Ernst Young, né, que é uma das top 4 de auditoria no mundo, né? Então é inclusive uma honra para nós associar o nome do Flamengo ao nome de uma empresa que é conceituada internacionalmente. E o trabalho foi de levantar exatamente qual é a nossa dívida, né? Então é importante você começar a trabalhar com base em premissas concretas, né? Porque antes a gente tinha uma vaga ideia, não é 600, é 500, é 300, não, agora não, a gente sabe exatamente qual é a nossa dívida e aí nós vamos trabalhar para pagar. O grosso é fisco e trabalhista? Quase 400, se não me engano, 394, se não me falha a memória, dívida tributária, né? Aí tem a dívida trabalhista, né? Tem a dívida com civil e assim por diante, né? Mas o principal realmente é Fazenda Nacional. Uma parte está coberta pela Time Mania e outra parte, né, que é mais recente, de apropriações indébitas, né, de imposto de renda na fonte que foi recolhido e não repassado. Nós conseguimos um parcelamento extraordinário, extremamente severo, né, mas que nós vamos brigar para pagar em dia.
Bom, há pouco tempo o Flamengo lançou esse projeto sócio-torcedor. Talvez seja até difícil de o senhor responder se já dá para fazer algum tipo de avaliação com tão pouco tempo. Né? Mas eu vou até contar uma história que eu acho curiosa, não faz muito tempo. Eu assisti um programa Globo Repórter na televisão que era sobre as populações ribeirinhas do Amazonas. E parece que a gente está indo longe demais, mas não é não, já vou voltar. São todas rubro-negras. Exatamente. O repórter entrou assim, em umas 7 ou 8 taperas erguidas à beira dos rios ali, na região do Amazonas, e pelo menos de umas 6 casas que ele entrou, 4 tinham um escudo do Flamengo na parede. É um lugar que a televisão ainda não chega. Ou seja, a torcida do Flamengo é uma realidade. A questão é, como capitalizar isso? Porque alguns presidentes anteriores, mais notadamente Kleber Leite, nos anos 90, fez uma campanha para regimentar sócios para o Flamengo. E essa campanha não foi muito bem sucedida. O que é preciso fazer para que esse programa sócio-torcedor funcione efetivamente, se transforme numa grande fonte de renda para o clube? Efetivamente, esse programa sócio-torcedor é a nossa grande esperança, né, de ter uma fonte de recursos segura, né, firme, para complementar as outras fontes que nós temos e nos ajudar a sair dessa situação financeira difícil e sonhar em reforçar o time de futebol, etc. Eu acho que a grande chave para o programa sócio-torcedor ter sucesso é a credibilidade. Tá? É a transparência, é o torcedor saber que o recurso que ele está aportando ao Flamengo, né, vai ser bem investido. Né? Então, se o torcedor confiar em que nós não vamos malversar, né, o recurso que ele está nos concedendo, eu acho que o programa tende a ser um sucesso, né, como parece que vai ser. Nós, em pouco tempo, 2 semanas que lançamos o programa, já estamos, se eu não me engano, na faixa de 13 mil sócios torcedores e vamos conseguir muito mais. Esse ponto que você tocou aí das populações ribeirinhas do Amazonas é a coisa, talvez o aspecto que mais me dá alegria, né, em constatar. Eu, né, trabalho no BNDES, estou quase me aposentando, né, e por conta do meu trabalho eu viajei o Brasil inteiro e o interior do interior, e eu pude constatar exatamente isso. Né? Em qualquer lugar que você vá, você não passa 5 minutos sem ver uma camisa do Flamengo. Você vai no lugar mais remoto, no lugar, né, população extremamente carente, né, e de repente vem uma bicicletinha lá, um menino lá com a camisa do Flamengo, lá dos anos 70 ainda, aquela camisa já até meio surrada, mas é manto sagrado. O que o Flamengo pode dar em troca para quem se torna um sócio torcedor? Acho que essa sempre foi a grande questão, né? Porque na realidade isso é uma troca. Né? O que o sócio torcedor pode receber de volta? Principalmente o que está fora do Rio. Isso. O principal, a coisa principal que nós temos para dar em troca é um Flamengo forte. Tá? Então a grande motivação para a pessoa se inscrever no programa sócio torcedor é ele saber que aquela é uma forma dele ajudar o Flamengo, dele participar, né, dele poder até falar, lembra aquela frase que ficou famosa no passado, né? Compre que a torcida garante. Né? Com o sócio torcedor, a torcida vai garantir e nós vamos poder comprar, nós vamos poder sair dessa situação difícil que a gente está e podemos, né, vir a ser uma potência no futebol mundial com o sócio torcedor. É claro que existem outras vantagens, né? Desconto em supermercado, que podem até às vezes ultrapassar a contribuição que a pessoa dá ao programa, né? E facilidades na compra de ingressos, em promoções especiais em que a gente pode até entregar o ingresso de graça, né? Vem aí o Maracanã, se a gente vier a participar efetivamente da administração, né? E o Maracanã, como nós esperamos, vier a ser a casa do Flamengo, né? Podem ser feitas várias promoções com o programa de sócio torcedor. Quando o Flamengo for jogar no interior, como já fizemos agora em Belém, fomos jogar com o Clube do Remo, né? E todos os sócios torcedores lá que se inscreveram nos 3 ou 4 primeiros dias, né, do programa, lá em Belém mesmo, foram ao Mangueirão com a gente, assistir o jogo, foram almoçar com o Adílio, ganharam a camisa do programa. E tudo isso pode acontecer. Agora, a principal motivação mesmo para a pessoa se inscrever
e eu espero que todos aqui que estão vendo aqui o Lance no Ar se inscrevam, nós precisamos muito disso, que é uma forma de ajudar o clube. Eu, por exemplo, sou sócio proprietário do Flamengo há 34, quase 35 anos, mas sou sócio torcedor também. Logo aos 5 do primeiro tempo eu já me inscrevi. E vários outros amigos meus que são sócios, alguns beneméritos, grandes beneméritos, já são sócios torcedores do Flamengo também. Presidente, essa administração está completando 100 dias. Hoje. Ou seja, pouco mais de 3 meses. Isso aí. Eu admito que é muito pouco tempo para que a gente tenha um retrato exato do que havia antes, principalmente para vocês, e para o que pode vir daqui para frente. Eu até fiz algumas críticas no jornal a essa nova administração, não com o intuito de derrubá-la, muito pelo contrário. O que eu sempre disse foi o seguinte, que se o Flamengo não conseguir montar um time de futebol forte, o Flamengo depende de vitórias e conquistas de títulos. Sempre dependeu, sempre vai depender, como depende agora. Se o Flamengo não conseguir montar um time de futebol que seja forte, efetivamente, a administração não terá tranquilidade suficiente para pôr em prática tudo que ela está tentando pôr. Um modelo parecido, porque os tempos são outros, completamente diferentes, um dessa nova administração foi aquele da década de 70, quando o Márcio Braga assumiu o clube, à frente da Frente Ampla pelo Flamengo, da FAF. Primeira providência, contrataram 3 jogadores, Carlos Alberto Torres, zagueiro, Carpegiani, meio campo, Cláudio Adão, atacante. 3 jogadores, 3 craques de bola. Ok, eles deram uma sorte danada, porque... O Rondinelli acertou aquela cabeçada. Mas receberam todos aqueles jogadores criados na base do clube que se transformaram em grandes craques e que formaram o maior time da história do clube. Eles deram essa sorte que não está acontecendo agora. Mas eu acho que se o Flamengo não tiver um time forte no futebol, ou seja, se o Flamengo não tiver pelo menos chegando ao final das competições em condição de ganhar, pode até perder. Isso é do jogo, isso é do esporte. Mas se o Flamengo não tiver um time efetivamente competitivo, essa diretoria jamais terá tranquilidade para, como eu disse, pôr em prática tudo que pretende. Quando é que nós vamos ter um time forte? Veja bem a pergunta que eu fiz, nós. Sim, nós. Eu, você e os outros 40 milhões de torcedores do Flamengo, vamos ter um time forte do Flamengo, com certeza. Quando? Agora, olha, depende do que a gente pode considerar. Um time no nível do Barcelona talvez demore um pouquinho, mas um time capaz de fazer uma boa figura no Campeonato Brasileiro, postular uma vaga na Libertadores, quem sabe brigar por título e tal. Eu acho que nós vamos ter esse ano ainda, tá? E vamos ter, não vai ser comprando Messi, não vai ser comprando Kaká, Robinho e tal. Nós vamos ter com alguns reforços pontuais e vamos trabalhar com essa base que nós temos, com esse elenco que nós temos, que tem muita coisa de qualidade ali. Esse elenco com tranquilidade, com um bom ambiente, treinando, jogadas ensaiadas, com uma boa preparação física, e com tranquilidade principalmente, ele vai conseguir chegar longe, e com alguns reforços pontuais. Mas o ponto que você colocou aqui eu achei bastante interessante, que foi a comparação com duas coisas, a comparação com a FAF e a coisa da tranquilidade. A comparação com a FAF eu acho que todo mundo faz e eu fico até muito honrado porque na época eu fui um eleitor, eu fui um torcedor da vitória da FAF, e era um admirador daquele movimento que aconteceu com aquela eleição de 1976 e que acabou a partir de 78, formando aquele grande time do Flamengo, o maior da nossa história. Agora você vê com mesmo com a competência de todos aqueles dirigentes da FAF, mesmo com esses investimentos que foram feitos no início, com a aquisição do passe do Cláudio Adão, do Carlos Alberto Torres, e do Carpegiani, num primeiro momento o time do Flamengo não performou. O ano de 1977 nós fizemos uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro, fomos desclassificados pelo Londrina, e no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, nós perdemos do Vasco. O Vasco da Gama ganhou os 2 turnos. No segundo turno nós perdemos nos pênaltis, quando o Tita perdeu o pênalti decisivo. Em 1978, no Campeonato Brasileiro, nós fomos mal também, que foi no primeiro semestre.
E no Campeonato Carioca, finalmente, né, um ano e meio depois, né, de todas da entrada do pessoal da FAF, desses investimentos todos, em 78 o Carlos Alberto Torres já não estava mais, né, ele já estava em final de carreira, né, cracaço de bola e tal, né, e finalmente, né, se montou aquele time, né, que foi campeão carioca e ganhou os 2 turnos também. Quer dizer, né? O senhor quer dizer que foi necessário um tempo? Isso, houve ali uma curva de aprendizagem, né, se adquiriu, né, alguma maturidade para que o Flamengo, né, ao final de 1978, né, em dezembro, com aquele gol de cabeça do Rondinelli que ninguém esquece, a gente conseguisse, né, vencer o segundo turno, como tínhamos vencido o primeiro, também fomos campeões cariocas e a partir daí, né, fomos tricampeões, depois fomos campeões brasileiros em 80 e essa história todo mundo conhece, né? Mas mesmo com um timaço daqueles, houve necessidade de um tempo para que os resultados começassem a acontecer. No nosso caso, né, talvez não precise tanto tempo, né? Vamos torcer, né? Ou, às vezes acontece. Se a gente voltasse atrás um pouquinho, no ano em que o Zico virou titular do Flamengo em 1974, o Flamengo montou um time basicamente composto pela base de que tinha sido campeão de juvenis em 72 e 73 e acabou sendo campeão carioca, né? O Júnior entrou ali no finalzinho, ali naquela decisão contra o América e acabamos campeões cariocas, ninguém esperava que acontecesse. Eu acho que esse ano a gente pode conseguir alguma coisa, eu acho fundamental, né, que haja assim um pouco de paciência, de compreensão, e essa paciência, essa compreensão eu estou sentindo, tá? A resposta que eu tenho tido, né, do povão na rua, das pessoas que me procuram, no sentido de dar apoio mesmo, dizer não, é isso mesmo, as coisas acontecem, né, podem demorar e nós estamos dando apoio, né? Então eu não posso em momento nenhum reclamar da torcida do Flamengo, nós temos tido, né, um apoio muito grande e essa coisa de que nós não vamos ter tranquilidade, né, é uma coisa relativa também, né, porque eu vejo muito falar, não, a torcida não vai aceitar se o time formal, se não for bem agora, como não foi no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil e tal. Então aí a torcida, os dirigentes vão ter que se virar e reforçar o time. Isso é muito relativo, né? Nós não podemos entrar na armadilha que outros dirigentes entraram de sair investindo de maneira irresponsável, porque existe uma manifestação de torcedores aqui e ali e tal. Porque qualquer investimento que a gente faça de maneira irresponsável vai se voltar contra nós mais na frente. Não adianta a gente sair incidindo nos mesmos erros que aconteceram no passado e sair contratando jogadores sem dinheiro para pagar depois, porque daqui a 2 meses, 3 meses, nós não vamos conseguir pagar, eles vão ficar desmotivados. Né? Existe, não só no Flamengo, em vários outros times, história de times que foram formados maravilhosos no papel e que depois não performaram. Tá? Então tem que ter responsabilidade, né? Eu sei que eu mesmo sou torcedor, posso sofrer, mas vocês podem confiar que o caminho para a recuperação do time dentro do campo passa pela reestruturação fora do campo. Presidente, torcedores fizeram perguntas através do Facebook do Lance. Como o senhor sabe, a internet é uma rede poderosa, mas que também funciona como rede de fofoca. Né? Talvez até mais de fofoca às vezes do que, né? O internauta José Martins pergunta se o Paulo Pelaipe é hoje o dono do futebol do Flamengo. Eu não diria o dono. Ele manda e desmanda. Não diria o dono do futebol. Ele é o principal executivo do futebol do Flamengo, né? Uma pessoa altamente experiente. Né? Ele é o dono de todas as decisões? Não, o futebol do Flamengo tem um vice-presidente de futebol, que é o Valim Vasconcelos, né? Que dispensa apresentações. Né? Tem um comitê de futebol, um conselho gestor do futebol, que é composto pelo Valim, por mim e por outros 2 vice-presidentes do clube, né? O Flávio Godinho e o BAP. E as decisões estratégicas do futebol são tomadas, né, por esse conselho. Agora, as decisões executivas, operacionais, são tomadas pelo Paulo Pelaipe. Tá? Isso vale não só para o futebol, vale para todas as áreas do Flamengo. Nós profissionalizamos a administração do Flamengo do goleiro ao ponto esquerda. Então você tem isso no jurídico, no financeiro, no administrativo, né, no remo, nos esportes olímpicos, com o Marcelo Vido, né, que é o Pelaipe dos esportes olímpicos, e no futebol com o Pelaipe. Edgar Cavalcante pergunta, o Fla está no rumo certo com o Jorginho como treinador? Está no rumo certo, né? O Jorginho é um treinador que tem uma experiência
vitoriosa, né, no Figueirense, que tinha um elenco muito pior, vamos dizer, que o Flamengo tem hoje, né, e quase foi para a Libertadores no Campeonato de 2011. Tem a experiência dele, né, na seleção brasileira, no Japão, foi altamente recomendado por todas as pessoas que já conviveram com ele, e o contato que nós tivemos inicial com ele foi o melhor possível. Eu acho que o Jorginho vai dar certo, né? Quem conhece o Jorginho, né, se impressiona muito bem com ele. E a equipe que ele trouxe também de alto nível. Agora, falando especificamente de futebol, quando o senhor fala em reforços pontuais, o que é exatamente um reforço pontual? Olha, não é o Kaká, não é o Robinho, não é o Messi? Não, poderia ser. Não, se a gente trouxesse o Kaká, o Robinho e o Messi, claro, seriam reforços pontuais de altíssimo nível. Né? Quando a gente fala reforços pontuais, significa que nós não vamos reformular, fazer aquela coisa de terra arrasada, né? Manda todo mundo embora e vamos montar um time novo. Nós vamos trazer reforços pontuais para suprir carências que o elenco tem hoje, que foram detectadas, né, pelo Jorginho, que já vinham sendo detectadas antes pelo próprio Dorival Júnior, que estava excelente treinador também, que estava conosco, né, pelo Paulo Pelaipe e por nós do Conselho Diretor. Então vão vir, sei lá, 4, 5 jogadores que a gente conseguir trazer para as posições, né, que são consideradas carentes. Não só para trazer jogadores para serem titulares, mas algumas posições também que a gente precisa reforçar o elenco, porque o Campeonato Brasileiro é duro, você sabe, né? Tem alguém que faça esse trabalho de observação? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O América está fazendo uma grande campanha na segunda divisão. Para quem não sabe, o América na quarta-feira ganhou de 8-1 do Serra Macaense. E vem se destacado um jogador chamado Alan, que é atacante. Esse jogador está sendo observado? Já foi observado por alguém? Com certeza já foi observado, porque eu já recebi, inclusive, e-mail falando dele. Então você pode ter certeza que tem nosso departamento de jogadores. Não vamos dizer que você vai sair amanhã, né, que o Flamengo vai contratar o Alan do América, tá? Não é o caso. Mas ele e todos os jogadores que estão jogando na segunda divisão, que estão jogando pelo Brasil afora, estão sendo observados. Né? Isso aí, hoje em dia, no futebol, você tem que estar com o mercado mapeado, não só nacional quanto internacional, e nisso a equipe do Pelaipe e do Valinha é muito boa. Para a gente encerrar aqui, se pudesse a gente ficava aqui, como eu disse, até o final do Campeonato Brasileiro. Verdade. Dependendo dos resultados do campeonato, a cobrança ia ser... Podemos emendar pela Libertadores. Quem sabe. Otimismo. Em relação ao Ninho do Urubu, o Flamengo depende do sucesso desses programas que estão sendo implantados, quer dizer, a conclusão do Ninho do Urubu, certo? Esses programas que vão ser implantados aí, eles vão ajudar muito, mas nós já temos uma promessa, né, da Prefeitura do Rio, né, que o prefeito Eduardo Paes, que no dia da solenidade lá dos 60 anos do Zico, né, prometeu que vai aportar uma verba, né, em parceria com a Ambev, e isso daí vai ser suficiente para a gente terminar a parte do Ninho do Urubu dedicada ao futebol profissional. Aí depois a própria prefeitura, acredito que vai nos ajudar na fase de conclusão também da parte dos esportes amadores, e quando ficar pronto pode ter certeza que o Ninho do Urubu vai ser um centro de treinamento a nível internacional. Agora, para terminar mesmo, em relação ao Maracanã, até onde vai o interesse do Flamengo em participar dessa nova gestão do Maracanã? Total. O Maracanã nosso. O senhor não acha que o próximo Maracanã vai ser diferente do antigo? Ou seja, vai ser diferente. Cobrará preços mais altos? Não vai ser tão acessível ao povão? Não, eu acho que vai ser acessível, sim. O Maracanã vai ficar muito bonito. Eu estive lá visitando outro dia. É claro que nós somos mais velhos, saudosistas e tal, vamos lembrar sempre daquele velho Maracanã, né? Das arquibancadas, né, de cimento, da geral e tal. Isso daí vai ficar na nossa memória. Agora, o Maracanã que está sendo construído é um estádio muito bonito, um estádio confortável. Eu tenho certeza que a torcida do Flamengo vai gostar muito de lá. Nós estamos na expectativa agora com o resultado desse processo licitatório, né, que o governo do estado está levando a cabo, e seja qual for o consórcio vencedor, vai conversar conosco, até porque não dá para imaginar, né, um negócio rentável do Maracanã sem a torcida do Flamengo.
né, os grandes públicos da história do Maracanã foram sempre, né, públicos de jogos do Flamengo ou de jogos da seleção brasileira, em que a torcida do Flamengo estava presente. Então, isso daí acho que é uma questão não é futebolística, né? É uma questão, né, que ninguém nega, né? Qualquer grupo que venha administrar o Maracanã vai ter que sentar com o Flamengo para conversar e nós vamos chegar a uma solução que seja boa para todo mundo. Palpite para o Fla-Flu. Nós vamos ganhar. Placar? 2-1. Apertadinho, mas vale. É o suficiente. Tá legal. Palpite para o Campeonato Brasileiro. Nós vamos fazer Não é bem um palpite, né? É uma projeção. Isso. Nós vamos fazer uma bela campanha, vamos nos classificar para Libertadores e brigar pelo título. Ok. Otimismo. Bom, nós recebemos aqui o presidente Otimismo do Flamengo. Não, confiança. Confiança. Isso. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, 100 dias no cargo, comemorando no dia de hoje. E eu espero que todos os projetos que essa diretoria está pondo em prática funcionem efetivamente para o Flamengo retomar o seu lugar no tempo e no espaço. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço. Ok, pode falar. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui no Lance no Ar, conversando com você, e estamos sempre à disposição aí para falar do Flamengo. Tá legal, muito obrigado. Gente, até a próxima. Valeu.